Hannah Arendt, Reflexões sobre política, totalitarismo e a condição humana. No cenário intelectual do século XX, poucas figuras brilharam com a mesma intensidade que Hannah Arendt. Renomada filósofa política e teórica social, suas ideias penetrantes lançaram luz sobre questões cruciais da política, liberdade e a natureza da condição humana. Nesta reportagem, vamos explorar a vida, o pensamento e o legado duradouro de Hannah Arendt, revelando como suas contribuições ressoam ainda hoje. A vida e a influência de Hannah Arendt. Nascida em Hannover, Alemanha, em 1906, Hannah Arendt estudou filosofia, teologia e literatura em universidades como Heidelberg e Marburg. Sua formação foi profundamente impactada pelo contexto histórico tumultuado da época, incluindo o ascenso do nazismo. Arendt logo se destacou como uma intelectual brilhante e corajosa, cujas análises políticas ofereceriam uma perspectiva única sobre os acontecimentos ao redor do mundo. Pensamento e contribuições, analisando o totalitarismo e ação política de forma profunda. As contribuições de Hannah Arendt para a filosofia política ganham vida ao examinarmos suas reflexões sobre o totalitarismo com exemplos concretos e elucidativos. Em sua Magnum Opus As Origens do Totalitarismo, ou 1951, ela traça uma narrativa abrangente da ascensão de regimes totalitários, como o nazismo e o stalinismo, mergulhando nas raízes e nas características dessas ideologias opressivas. Para compreender plenamente o conceito de banalidade do mal, cunhado por Arendt em O Eichmann em Jerusalém, um relato sobre a banalidade do mal, ou 1963, precisamos explorar o contexto do Holocausto. Arendt foca em Adolf Eichmann, um dos principais arquitetos do genocídio nazista, e investiga como um indivíduo aparentemente comum pôde desempenhar um papel tão atroz. Aqui, a abordagem de Arendt brilha quando ela explora que a capacidade de cometer atos terríveis frequentemente não é um traço inato de maldade, mas sim resultado da conformidade à crítica a uma máquina de poder. Arendt nos lembra que a distância entre a normalidade e a brutalidade pode ser menos abissal do que imaginamos, evidenciando as complexidades da moralidade e da psicologia humana. Outro pilar crucial de seu pensamento reside na esfera política. Quando Arendt enfatiza o valor do engajamento cívico e da deliberação coletiva, devemos nos voltar para exemplos práticos. Imagine um grupo de cidadãos se reunindo para discutir uma questão política em uma assembleia pública. Aqui, a visão de Arendt ganha vida, pois ela enxergava a política como um espaço vital onde os indivíduos poderiam expressar suas opiniões, exercer sua liberdade e formar uma identidade coletiva. Esse contexto é fundamental para a compreensão de sua visão da política como um catalisador de significado e pertencimento em uma sociedade diversa. Contudo, a relação entre as contribuições de Arendt e a relação controversa com Heidegger não pode ser ignorada. Ao explorar seu pensamento, é essencial considerar como a conexão pessoal e intelectual com um filósofo associado ao nazismo pode influenciar a interpretação de suas análises sobre totalitarismo. Isso requer um olhar crítico, questionando até que ponto essa ligação impacta a compreensão de suas teorias. Em suma, a obra de Arendt é um labirinto de ideias que ganham clareza quando exploradas através de exemplos tangíveis e contextos detalhados. Seu olhar atento sobre o totalitarismo e sua ênfase na ação política trazem uma dimensão prática e atual a seus conceitos, convidando-nos a considerar as complexidades morais e as dinâmicas humanas que moldam o mundo ao nosso redor. Controvérsia e legado. Assim como seu contemporâneo, Martin Heidegger, Hannah Arendt também enfrentou controvérsias em sua vida e obra. Sua cobertura do julgamento de Eichmann em Jerusalém gerou críticas intensas devido à abordagem cuidadosa e complexa que ela empregou ao analisar a figura do réu. Algumas acusações de insensibilidade e falta de empatia foram levantadas, mas sua intenção era desvelar a complexidade moral e psicológica do fenômeno do mal em contextos totalitários.
O legado de Arendit persiste em várias áreas do pensamento contemporâneo. Seus conceitos sobre a esfera pública, a ação política e a natureza da liberdade têm sido fontes de inspiração para teóricos políticos, ativistas e estudiosos de diversas disciplinas. Seus escritos continuam a provocar reflexões sobre a importância da responsabilidade individual, o papel da política na sociedade e a necessidade de estar alerta diante das ameaças ao exercício da liberdade. A relação entre Hannah Arendt e Martin Heidegger. A relação entre Hannah Arendt e Martin Heidegger é complexa e carregada de controvérsia, o que muitas vezes levou a debates intensos sobre ética, política e filosofia. Arendt e Heidegger tiveram uma ligação pessoal e intelectual que começou quando Arendt foi aluna de Heidegger na Universidade de Marburg, na década de 1920. No entanto, essa relação tomou um rumo conturbado e repercutiu fortemente em suas respectivas obras e reputações. O envolvimento de Heidegger com o nazismo e sua adesão temporária ao partido nazista lançaram uma sombra sobre sua carreira e sua relação com Arendt. Arendt era judia e fugiu da Alemanha nazista, enquanto Heidegger permaneceu na Alemanha e, temporariamente, apoiou o regime nazista. Sua filiação ao partido nazista levantou questões éticas profundas, uma vez que suas ideias filosóficas sobre a autenticidade e a existência parecem contradizer sua participação em um regime responsável por atrocidades inimagináveis. Em sua obra O Eichmann em Jerusalém, um relato sobre a banalidade do mal, ou 1963, Arendt abordou o julgamento de Adolf Eichmann, um dos principais organizadores do Holocausto. Nesse contexto, ela cunhou a expressão ou banalidade do mal, argumentando que indivíduos como Eichmann podiam cometer atos terríveis não devido a uma maldade inata, mas devido a uma conformidade acrítica às estruturas de poder. Esse conceito teve profundas implicações filosóficas e éticas, destacando a necessidade de examinar as complexidades morais em contextos totalitários. No entanto, a relação entre Arendt e Heidegger inevitavelmente afetou a maneira como algumas pessoas interpretaram suas análises sobre o totalitarismo. A ligação entre um pensador judeu e um filósofo que havia apoiado um regime nazista trouxe à tona questões sobre a capacidade de Arendt de compreender e criticar o totalitarismo de maneira genuína. Embora muitos tenham argumentado que a relação de Arendt com Heidegger não deveria invalidar suas contribuições intelectuais, a controvérsia persiste. O fato de Heidegger ter sido influente tanto na carreira quanto nas ideias de Arendt cria uma tensão intrincada entre suas reflexões filosóficas e suas ações no mundo real. Em última análise, a relação entre Hannah Arendt e Martin Heidegger é um exemplo poderoso das complexidades morais e intelectuais que podem surgir quando as ações pessoais de um indivíduo colidem com suas ideias e contribuições para o mundo. Isso nos lembra da importância de abordar figuras históricas de maneira crítica e de analisar cuidadosamente a intersecção entre suas vidas pessoais e suas obras, a fim de compreender plenamente o contexto e as implicações de suas contribuições para a filosofia e a compreensão humana. Conclusão. Hannah Arendt, uma pensadora profundamente envolvida com os desafios e crises de sua época, deixou um legado de análises vívidas e críticas perspicazes sobre a política, a liberdade e a condição humana. Sua busca pela compreensão dos eventos históricos e sua coragem em questionar as noções convencionais inspiraram gerações de intelectuais a analisar criticamente o mundo que os cerca. Através de suas palavras, ela nos lembra da importância de manter um olhar atento sobre as complexidades da política e da sociedade, enquanto continuamos a explorar os mistérios da existência humana. Você acaba de ouvir o quadro Paleoleitura. Se você gostou desse conteúdo, curta, compartilhe, comente e se inscreva no canal Projeto Paleolítica. Mas claro, só se você quiser. Muito obrigado!